pedir que o Senhor nos ajude em relação a essa programação do culto de oração. Coloque, foi pertinente o pedido de oração da Irmã da Paz, que o Senhor coloque no coração da sua igreja o desejo por buscar o Senhor. A respiração, o fôlego espiritual da Igreja de Jesus é a oração. A oração é nossa respiração e não podemos respirar mal. Claro que individualmente todos nós temos que buscar ao Senhor, somos chamados a buscar o Senhor nas nossas casas, a ouvir o Senhor nas nossas casas, a clamar ao Senhor nas nossas casas, mas a oração coletiva é um meio de graça. Não sei se você sabia disso, se você sabia disso que está assistindo a mensagem, mas a oração coletiva é um meio de graça de Deus. Acho que especialmente aqueles que têm, como estamos em um grupo hoje, inclusive, que tem sido bem frequente, bem assíduo nos cultos, todo mundo poderia contar pelo menos uma vez que veio muito mal, que veio quase que pela responsabilidade e saiu daqui renovado, saiu daqui agraciado pelo Senhor. Não é porque nós nos encontramos apenas uns aos outros aqui, é porque a oração coletiva é um meio da graça de Deus, é uma forma de Deus derramar a sua graça. Quando nós juntamos e resolvemos orar uns pelos outros, Deus derrama da sua bênção. Está nos Salmos. Ali, como óleo, a comunhão dos irmãos, é como óleo que desce pela barba de Arão. Ali, é como um monte, é como a água que desce do Monte Hermon e vai trazendo vida por onde passa. Ali, no meio da comunhão, no meio da oração coletiva, o Senhor derrama a sua bênção e ordena a vida para sempre. Então, quando nós insistimos na importância da oração, e até orei isso aqui, não importa o formato. Pode ser que em algum momento, nós como liderança, a gente mude o formato. Faça de um outro jeito. O importante é que a igreja ore. Mesmo ocorre com qualquer outro fundamento da igreja. A igreja precisa ter ensino. Não importa se é na casa, não importa se é através de vídeo, não importa se é através de mini cursos que a igreja vai fazendo. Há várias estratégias que as igrejas têm adotado. O que não pode faltar é o ensino na igreja. O que não pode faltar é a oração. O que não pode faltar é a pregação. O que não pode faltar é a comunhão. As estratégias, os rótulos, como diz o pastor Luciano Subirá, mudam, mas o conteúdo tem que ser sempre o mesmo. É a vida da igreja do Senhor Jesus. Amém? Vamos abrir lá em Gênesis capítulo 8. Gênesis capítulo 8. Como está bonito o som desse microfone. Gênesis capítulo 8, versículos 13 a 22. Nós vamos terminar o capítulo 8 hoje. Amém? Mesmo assentados, mas com reverência à palavra do nosso Deus, diz assim o texto. No primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé, secaram-se as águas na terra. Noé então removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. No 27º dia do segundo mês, a terra estava completamente seca. Então Deus disse a Noé: saia da arca, você e sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Faça que saiam também todos os animais que estão com você, as aves, os grandes animais e os pequenos que se movem rente ao chão. Faça-os sair para que se espalhem pela terra, sejam férteis e se multipliquem. Então Noé saiu da arca com sua mulher e seus filhos e as mulheres deles, e com todos os grandes animais e os pequenos que se movem rente ao chão, e todas as aves. Tudo que se move sobre a terra saiu da arca, uma espécie após a outra. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. E nunca mais destruirei todos os seres vivos, como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor,
verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Amém? Que o Senhor aplique sua palavra aos nossos corações. Vou procurar ser breve, né, porque já estamos um pouco avançados no horário. Mas o título da mensagem de hoje é o Deus da renovação, né? O Deus capaz de renovar. Queria que tivéssemos em mente, enquanto lemos esse texto, enquanto meditamos nessa passagem, a capacidade que o Senhor tem de renovar as coisas. O que nos lembra que Deus não fica, meus irmãos, né? A gente tem falado bastante nas últimas mensagens sobre a ira de Deus que foi derramada na geração de Noé, mas a ira de Deus, né, ela não durou para sempre. Que o juízo derramado pelo Senhor não foi um juízo eterno, como vai acontecer no último dia, né? O juízo estabelecido por Deus no último dia será de fato um juízo eterno, mas aqui não era a ocasião, né? E aí, em meio a esse juízo, Deus tinha pessoas que Ele tinha separado ali e preservado da grande ira que o Senhor derramou sobre o mundo daquela época. E essas pessoas, nós poderíamos dizer que elas são filhas de Deus no sentido da fé, no sentido de ouvir a voz do Senhor e de obedecer. E Deus, a gente sabe como pai que é, Ele não fica irado para sempre com seus filhos. Ele disciplina, como Ele trouxe disciplina de certa forma para esse mundo pré-diluviano, mas uma hora a sua ira passou, uma hora o juízo foi totalmente executado e aí vem essa expectativa de Noé pela renovação que já havia sido prometida para Noé e para sua família. Eu me lembro quando a gente estava período de escola, né? Você vai chegando no final do ano, né? E ao mesmo tempo que vem o cansaço de você estar, isso em qualquer ciclo, né? Vai chegando no final do ano, ao mesmo tempo que você tem o cansaço de estar findando o ano, findando um ciclo, há aquela expectativa pelo ano que se renova, né? Nós temos vários exemplos, se a gente for pensar, especialmente do ponto de vista da vida natural, da natureza, de como essa renovação é algo bonito, né? Nós estamos nessa expectativa em relação a uma plantinha. Minha sogra achou um galho de cidreira, quando ela estava daqui da última vez. E ela pegou esse galho de cidreira, estava com as folhinhas verdes ainda, e disse, eu vou plantar nesse espaço. Lá, né, em frente ao bloco tem um canteiro. Como ela gosta muito de chá, ela viu lá o pé de cidreira e disse, vou plantar esse pedacinho de cidreira, né, e vamos ver lá. O bicho está feinho. Mesmo com muita chuva que está tendo esses dias, ele está só o galinho, já caiu as folhinhas que tinham caíram, mas nós sabemos que no processo que há de renovação ele fica assim mesmo, fica feinho, né? Até ele começar a florir, até ele começar a brotar, até a renovação acontecer, o cenário ali é bem feiozinho. Nós temos muitos outros exemplos, como do casulo, né? Lagarta vai comendo, né? Tem gente que acha que é lagarta. Eu teve uma época que eu achava que eu era lagarta, comia muito. Né? Vai comendo, chega ali, vai para o casulo, ali é um processo de renovação e ela se transforma em uma coisa totalmente diferente, se transforma em borboleta. Então, a renovação é algo que está presente na criação para nos lembrar que o Criador, o nosso Deus, Ele é poderoso para renovar. Há um texto de Jó que é até cantado, né, nas músicas, a esperança. Né? Jó, ele diz, olha, há esperança para a árvore, né, ressecada, ainda que na terra tenha se perdido a raiz, se ressecou, né, mas aí ao cheiro das águas, baixa ali uma neblinazinha, esse tronco seco, né, mas ele diz, para mim não há esperança, né? Mas o próprio Jó viu depois que ele estava enganado. Deus renovou a vida de Jó. Então, nosso Deus, meus irmãos, esse talvez seja a questão mais importante aqui desse texto, Ele é um Deus de renovação. Ele é um Deus capaz de dar nova vida. E Ele fez isso de forma máxima ao ressuscitar o nosso Senhor Jesus Cristo. Ao trazer Jesus Cristo dos mortos, Deus provou que Ele é capaz de dar vida. Até no devocional de hoje fala sobre isso, né? Palavra de Deus a Ezequiel, né? Pode esses ossos voltarem a ter vida? É capaz que esses ossos voltem a ser corpos novamente, tenham vida novamente? E Ezequiel fez a resposta bem sincera, né? Senhor, o Senhor sabe. E nós sabemos que Deus é capaz. Nós temos convicção que Deus é capaz. Até o louvor do devocional de hoje é o louvor Vida aos Sepulcros, né? Traz vida aos sepulcros. A voz do Senhor traz vida aos sepulcros. Ele renova. Ele traz nova vida.
Os Salmos falam que ele dá novo ânimo ao que está cansado. Isaías fala que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Então, esta renovação ela é um padrão na Escritura, é uma lembrança para mim e para você que Deus tem isso em mente quando nós olhamos para esse texto. Há três tópicos, na verdade, que eu queria observar com os irmãos. O primeiro deles é que esses versículos que mencionam a volta de Noé e de sua família junto com os animais ali para a terra seca. Quando você observa os primeiros versículos, ele traz mais uma vez com exatidão, né? Moisés ele faz questão de ser exato, de mostrar que aquilo que aconteceu não era uma lenda, que houve um tempo com exatidão em que o dilúvio começou, né? Quando ele traz o início do dilúvio nos capítulos anteriores, ele mostra com exatidão quando Noé completou tantos anos. Agora ele diz, no primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé, secaram-se as águas. Então Moisés, que é o autor de Gênesis, ele traz com exatidão para que o povo de Israel que recebeu inicialmente aquele relato não tivesse dúvidas que o dilúvio de fato aconteceu. Que o dilúvio foi algo factual, né? Aconteceu de verdade. Nós precisamos também ter essa mesma convicção, né? Mas eu quero chamar a atenção para o fato de que, apesar de Noé remove ali o teto da arca, ele observa que as águas secaram, né? Ele percebe que está chegando perto o momento de retornar, o momento de voltar e cumprir aquilo que Deus havia falado. Percebendo isso, Noé não sai da arca. Mesmo tendo chegado ao momento em que as águas secaram, em que tudo indicava que estava ok, podemos sair, ele não saiu. Ele ficou lá. Qual o momento em que Noé vai sair? Qual o momento em que Noé, sua família, os animais saem? Quando Deus manda. Ainda que aos olhos de Noé todas as coisas estivessem ok, tudo estivesse correto, faltava o comando do Senhor. Faltava o direcionamento de Deus. Faltava Deus dizer, pronto, saia. E tão somente quando Deus dá o comando, Deus diz o quê? Faça que saiam. Né? Ou seja, Deus continua esperando essa liderança que ele trouxe lá no Éden, ele continua esperando de Noé e agora desse novo pai da humanidade junto com sua família. Vocês têm responsabilidade sobre os animais, domine sobre os animais, e a gente já explicou o que significa esse domínio, né? Então faça-os sair. Né? Deus deu essa tarefa a Noé. E trazer foi Deus que trouxe, mas fazer sair era Noé que ia fazer sair. Não sei se tangente, não sei se chamando, gritando, mas Noé os fez sair. Deus deu a ele essa responsabilidade, quase que relembrando esse cuidado, essa expectativa de Deus em relação ao ser humano, de que ele dominasse, de que ele governasse, de que ele fosse o representante do Senhor dentro da criação. E aí uma espécie após a outra. Olha que coisa interessante. Vamos ler o versículo. Então Noé saiu da arca com sua mulher, com sua mulher e seus filhos e as mulheres deles, e com todos os grandes animais e os pequenos que se movem rente ao chão e todas as aves. Tudo que se move sobre a terra saiu da arca, uma espécie após a outra. Uma espécie após a outra. Além de trazer para Noé essa expectativa de que ele continua e que o ser humano continua como representante de toda a criação, como coroa de toda a criação, como esse ponto alto da criação que domina no sentido bíblico sobre os demais, Deus, a coisa acontece de forma ordenada. Eu diria que muitos cultos precisariam dessa organização que aconteceu aqui. Espécie após espécie. O elefante, vai o elefante. É o cavalo, vai o cavalo. É esse animal aqui, vai esse animal aqui. É o camelo, vai a família do camelo. Espécie após espécie. Porque Deus faz as coisas com ordem. Mostrando a ordem até mesmo no processo. Imagina, meus irmãos. Nós estamos falando aqui, alguns escritores, comentaristas falam que, porque não sabemos precisar como é que o autor de Gênesis conta tantos dias, se é depois do dilúvio, se é depois que parou a chuva, mas há um entendimento de que Noé e a família passaram 370 dias dentro da arca. Você imagina um monte de bicho. Gente, mais de um ano dentro da arca.
Esperando. Esperando. Imagina que expectativa que estava. Imagina a vontade de sair. Mas mesmo assim, eles saem ordenadamente. O apóstolo Paulo, escrevendo na carta aos Coríntios, capítulo 14, acho que talvez ele tenha até se lembrado dessa passagem quando ele escreveu: rapaz, vocês vão que fica tudo falando ao mesmo tempo, né? Um tem profecia, outro tem uma palavra em línguas, outro tem uma exortação e que maravilha, que bom que vocês tinham todos esses dons, mas na igreja tudo deve ser feito com ordem e decência, porque Deus é um Deus de ordem. Lembra quando nós falamos sobre o processo de criação de Deus, que mais do que ser um Deus que cria do nada, a palavra no original para Deus criar as coisas também tem a ver com Deus organizar. A ideia, né, da faxina mesmo, de que os elementos ali pré-criação estavam, né, o Espírito de Deus ele pairava sobre as águas, né? Trevas cobriam a face do abismo, né? Aqueles versículos iniciais antes de Deus começar a criar as coisas. Então dá a ideia de uma coisa que está informe, uma coisa que está desorganizada, quase um quarto de adolescente. E parte do processo de Deus de criar é colocar ordem, ordenar as coisas. E meus irmãos, esse é um dos motivos, o fato de Deus ser um Deus de ordem, de que nós temos liturgia no culto. Porque esse Deus da ordem, ele espera ser adorado de forma ordenada. Não quer dizer que não há liberdade para nós adorarmos ao Senhor, mas quer dizer que Deus, ele gosta de organização. Olha aí que coisa. E aí você diz, mas eu sou uma pessoa indisciplinada. Precisamos aprender a sermos disciplinados, minimamente disciplinados. Minimamente organizados, porque o nosso Deus é um Deus de ordem. Eu lembro quando eu era adolescente, passaram um vídeo de um capitão da Marinha, né? Que acho que capitão, alguma coisa assim, lá na escola, ainda estudava no ensino médio, um dos professores passou, né? E o conselho dele é: arrume sua cama. Acordou, arrume sua cama. Forre sua cama, dobre o lençol, deixa tudo direitinho lá na cama. E aí ele fala, né, sobre como esse pequeno gesto é a primeira vitória do dia. Primeira ação concluída do dia, que vai te dar energia, e aí trouxe uma palavra ali nesse sentido, né? Mas organização. Meu pai, ele tinha uma expectativa muito grande de que quando eu fizesse 18 anos, eu servisse ao exército. E ele falava, né, a gente conversava muito sobre disciplina. Nossos dias são dias indisciplinados. As pessoas não sabem o que fazem, não sabem por que fazem, e não sabem quando fazerem o que estão fazendo. Por que você está fazendo isso? Não, eu estava sem nada para fazer. Somos pouco intencionais. Até mesmo na igreja. Tanto igrejas que têm uma agenda mais enxuta, como é o caso da nossa, como igrejas, né, que são mais ativistas, vamos colocar dessa forma. Programação de segunda a sexta. Talvez você vai chegar no meio de uma programação e vai perguntar: por que você está fazendo isso? Não sei, disseram que tinha que ter essa reunião aqui para preencher esse buraco na agenda. Mas como é que você faz isso? Nós não podemos ser indisciplinados, não podemos ser desorganizados. Claro que a vida cristã cabe espontaneidade. Claro que na vida cristã cabe criatividade. Claro que na vida cristã cabe todas essas coisas, cabe liberdade. Mas tudo é feito com ordem e decência. No culto, na nossa vida com o Senhor, você não pode chegar e dizer: a partir de amanhã eu vou fazer devocional de uma forma diferenciada. Eu vou plantar a bananeira e aí vou fazer uma oração plantada bananeira até a cabeça inchar. Quando der uma dor de cabeça eu paro, né? E a leitura bíblica, eu que moro no apartamento, eu vou abrir a janela da sala, vou virar para o apartamento vizinho e vou fazer a leitura em voz alta, gritando para o vizinho. Aí depois que eu terminar a minha oração, fiz minha leitura, o meu louvor, eu vou pegar as panelas dentro de casa e vou sair pelo condomínio, batendo e cantando louvor. Percebe que o devocional não foi feito, não é que seja errado em si fazer essas coisas. Onde eu moro é. Mas não é que seja errado em si fazer essas coisas. Mas elas não foram feitas para o devocional.
Por que que nós temos uma liturgia? Porque nós entendemos que a gente não pode fazer do culto o que a gente quer. Não pode fazer do culto e no culto aquilo que a gente quer. O fato de que nós somos livres para adorar ao Senhor não tira a ordem. A gente faz ajustes, a gente faz mudanças, a gente tem até feito uma mudança em relação à parte dos dízimos e ofertas colocado no final. Tudo bem. Que não pode dizer, pronto, meus irmãos, agora o dízimo e oferta vai ser assim. A gente vai colocar uma cesta de basquete aqui, você vai fazer um bolinho com o seu dinheiro e vai tentar acertar. Se você acertar a cesta de basquete e cair no gasofilácio, tudo bem, aquela é a sua oferta. Se você errar, tem que dobrar. Já pensou se a gente estabelecesse esse dízimo e oferta assim? Percebem? Não pode ser por aquilo que a gente sente. Eu vi um vídeo esses dias, o pessoal, eu não sei se era um culto, mas se era um culto, tá errado. O pessoal estava dançando capoeira. Povo de terno, um pessoal de terno, um pessoal bem arrumado, chique, num ambiente assim de igreja, e começaram. Uma ginga arretada. É errado fazer isso? Não, mas isso não foi criado para o culto. E meus irmãos, ordem não existe para reprimir. A ordem, a organização e a disciplina, eles são, na verdade, libertadores. Deus concluiu aquilo que ele começou lá no Éden, mas ele fez isso com ordem, ele fez isso com organização. Os metodistas, eles foram bem extremos em relação a isso. Nós somos herdeiros, dos metodistas. Os primeiros metodistas, eles tinham cronometrados em tudo que eles iriam fazer. Não estou dizendo que você tem que fazer isso. Mas o mínimo de noção nós precisamos ter. Ah, pastor, mas eu tenho TDAH. Há formas de você lidar com isso. Ah, pastor, mas eu sei, eu tenho lido com alguma questão. Trabalhe nisso para que você seja uma pessoa organizada naquilo que você faz. Jesus, ele veio no tempo certo. Ele exerceu o seu ministério e fez tudo aquilo que ele precisava fazer do jeito certo. Uma vez, os irmãos dele, que eram até aquela ocasião um bando de incrédulos, disse, olha, você está fazendo esses sinais aqui, mas você tem que ir para Jerusalém, que é para as pessoas conhecerem o que você tem feito. Nenhum profeta pode ficar aqui, não, tem que ir lá, porque lá é onde o bicho pega, lá onde as pessoas ficam famosas. E o texto do Evangelho de João fala que eles disseram isso porque eles não acreditavam. Nem os seus irmãos acreditavam em Jesus. Naquele ponto, pelo menos. E aí Jesus disse, agora não é a minha hora de ir para a festa. Para vocês, qualquer hora serve, mas eu tenho um itinerário. E o meu itinerário é a vontade de Deus. É a vontade do Pai. E de fato, depois que eles foram, algum tempo depois, Jesus vai e sobe para a festa em Jerusalém. Então, ordem também é perceber quando é o tempo de cada coisa. Tem gente que, por falta de organização das próprias emoções, da vida de modo geral, daquilo que faz, vê outra pessoa fazendo determinada coisa e acha que ela tem que fazer também. Não. Aquela pessoa tem a organização dela, tem a ordem de coisas dela, tem a vida dela, você tem a sua. Aí você vê lá nas redes sociais, fulano está viajando agora, mês de junho, está tomando chocolate quente em Gramado. Época boa. Ok. Aquela pessoa organizou-se, espera-se, organizou-se para isso, planejou-se para isso. O seu tempo é outro. A nossa organização não é mediada pelo outro. Ah, pastor, mas na outra igreja tem isso, faz dessa forma. Amém. Se não está desobedecendo a palavra, que bom que eles estão fazendo. Mas nós temos outra identidade e eles têm outra identidade. Todas essas coisas são importantes. Aquilo que fazemos, e a ordem daquilo que nós fazemos deve ser norteado pela palavra de Deus e não por nossa avaliação. Talvez por Noé tinha saído antes. Talvez por Noé ia testando. Saía, voltava. Mas nós que obedecemos à palavra de Deus esperamos pelo comando dele. Nos versículos seguintes, nós vamos ver o segundo tópico, que é a ideia de adoração como prioridade. Se nós observarmos, meus irmãos, os versículos, depois que Noé sai da arca, o versículo 20 diz, depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto. Eu quero lembrar você que não foi apenas um casal de cada espécie. Os animais puros foram 7 casais. Foram mais de um casal de animais puros, justamente prevendo Noé e prevendo o Senhor esse ato de adoração. Ou seja, após a saída, a ação prioritária de Noé e de sua família é adorar ao Senhor.
A adoração está aqui como prioridade. Ninguém foi construir casa, ninguém foi, onde é que a gente vai morar, vamos decidir. Não, vamos adorar o Senhor, vamos agradecer. Ele nos preservou do juízo, Ele nos guardou desse dia mau, Ele salvou a nossa família, Ele renovou a terra, Ele cumpriu o seu propósito. Vamos adorar o Senhor. A geração de Zacarias foi a geração em que o templo do Senhor deveria ser construído. Zacarias e Amós. E Deus usa especialmente o profeta Amós para lembrar as pessoas. Porque os judeus voltaram para Jerusalém e cada um foi fazer sua casa. Reconstruir e levantar a sua própria casa, seu próprio negócio. E o templo foi ficando lá. Depois de lançados os fundamentos, foi ficando lá. E aí Deus diz, rapaz, vocês acabaram de voltar do cativeiro, já estão fazendo as coisas erradas de novo. E aí Deus vai lembrando o povo de reconstruir o templo. Onde tem aquela palavra, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Às vezes vocês estão cuidando das coisas de vocês, cuidem primeiro das minhas. Estabeleçam a adoração. E a primeira coisa que Noé e sua família fazem, como uma família de justos, como uma família de tementes a Deus, é um altar. O Senhor deve ser adorado. Deus, Ele reage a essa adoração. Versículo 21 fala, o Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo, nunca mais amaldiçoarei, traz aí a promessa. Será que esse versículo está dizendo que Deus gosta do cheiro de animais assados? Claro que é um antropomorfismo aqui, o que a gente está falando, já explicou o que é essa palavra. É quando a Bíblia atribui características humanas a Deus para que a gente compreenda melhor aquilo que está acontecendo na Escritura. Não é que Deus tem nariz e ficou, eita, que bom esse cheiro desse animal. Mas há algo aqui por detrás desse sacrifício. Eu queria que nós lêssemos um texto. Lá em 1 Samuel. Capítulo 15. O contexto aqui é que Saul havia desobedecido. Deus mandou que ele destruísse tudo que tinha em si fôlego de vida entre os amalequitas. Mas Saul deixa o rei vivo, deixa os bois vivos, faz tudo isso. E aí Deus avisa o profeta Samuel. Versículo 12. Vamos ler a partir do versículo 12. 1 Samuel 15, a partir do 12. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra e depois foi para Gilgal. O camarada tinha feito tudo errado e ainda fez um monumento para se honrar. Que lindo. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: O Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: Então que balido de ovelhas é esse que ouço com meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul: Os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Samuel disse a Saul: Fique quieto, eu lhe direi o que o Senhor me falou esta noite. Respondeu Saul: Dize-me. E Samuel disse: Embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão, ordenando: vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerreie contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul: Mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo.
o melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim, como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Então, meus irmãos, não foi por simplesmente ter queimado aqueles animais que Noé foi tido como agradável ao Senhor. Foi pela sua obediência. Quando a palavra do Senhor fala do encontro do anjo do Senhor, né, de um dos anjos do Senhor com Cornélio, o que é que o anjo fala? As suas esmolas, a sua caridade, a sua oração subiu a Deus. Em outras palavras, a sua vida de obediência a Deus, mesmo sendo um romano, mesmo sendo um gentio, a sua vida de obediência subiu a Deus como um memorial. O sacrifício agradável ao Senhor é a obediência, meus irmãos. Não foram aqueles animais. Noé estava obedecendo, obviamente, àquilo que Deus tinha ordenado desde Caim e Abel, desde quando houve aquele primeiro sacrifício para que os animais pudessem vestir Adão e Eva. Claro que ele estava obedecendo à ordem do Senhor, mas por detrás do ritual havia um coração que obedecia. Obediência eu quero, não sacrifício. Esse versículo até postei esses dias, versículo 23. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria. Você consegue imaginar isso? Que às vezes na igreja tem um monte de feiticeiro. Na verdade, pior, né? É como o pecado, né? Ele compara. E a arrogância como o mal da idolatria. Saul insiste, sabendo aquilo que Deus tinha falado. Não, eu fiz sim a vontade de Deus. E por fim, volta lá para o texto de Gênesis. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Ou seja, Deus conhece o coração do homem. Apesar de ter trazido o juízo, o Senhor está dizendo: olha, enquanto houver a terra, o coração do homem será assim. Então Deus resolve estabelecer uma aliança, que a gente vai falar mais sobre ela semana que vem, mas ele resolve renovar essa aliança, renovar essa expectativa de um relacionamento entre aqueles que irão servir ao Senhor e aqueles que não irão servir. A gente vai ver lá na frente que os caimitas, os camitas, os descendentes de Cã, eles vão enveredar por um caminho de adoração de outros deuses. Na verdade, quase todos os descendentes de Noé. Ou seja, o dilúvio não ia resolver, e nem era o objetivo do dilúvio, resolver o problema do pecado, tratar o problema do pecado. Deus sabe, Deus conhece o coração humano, Jesus conhece o coração humano. João fala, né, ninguém precisava dar testemunho do coração do homem a Jesus, porque ele mesmo conhecia o coração do homem, Deus conhece. Mas a renovação da promessa de Deus, ela é firmada única e exclusivamente no caráter de Deus. Né? Aquele que promete é fiel para cumprir. Né? Aquele que promete fica esperando a nossa parte para ver o que é que ele vai fazer. Não. Aquele que promete é fiel para cumprir. A gente sempre termina. É fiel que nos chama, o qual também o fará para a glória de Deus Pai. O Deus que chama é o Deus que faz. O Deus que convoca é o Deus que garante que vai acontecer. O Deus que diz, que chama, é quem dá a garantia de que tudo vai ser concluído, porque Ele é quem garante. E Ele renova esse pacto baseado no próprio caráter dele. Ele diz: enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Perceba, enquanto durar a terra.
Então essa palavra de Deus não exclui, não é contraditória com aquilo que o apóstolo Pedro fala de que esta terra está sendo preparada e entesourada para ser destruída. Deus está dizendo, enquanto essa terra durar, esses ciclos, Deus estabelece ciclos de anos, ciclos de estações. E o que são esses ciclos? São uma garantia de que, em primeiro lugar, Deus não perde, como a gente tem sempre ouvido, o controle da história e de que Ele vai, pelo seu poder, diminuir a maldição trazida pelo pecado. Ele está dizendo, olha, esses ciclos, as colheitas, aquilo que vai ser produzido, é um símbolo, junto com outro símbolo que a gente vai falar semana que vem, da minha aliança renovada. Deus renova essa aliança e dá para dar uma garantia. Dá garantias de que Ele vai cumprir a sua vontade. Dá amostras do porquê Ele vai fazer aquilo que Ele disse que vai fazer. Nós vamos encerrar essa palavra. Eu queria que a gente ficasse de pé para nós orarmos. Mas queria que a gente pensasse sobre todas essas coisas, sobre a questão da ordem, da organização na nossa vida com o Senhor, sobre a prioridade da adoração, que foi aquilo que Noé resolveu, junto com sua família, fazer logo após saírem da arca. Eu queria que a gente pensasse também nesses ciclos da vida que foram dados por Deus como presente para a gente se lembrar de que Ele é quem garante a sua aliança. Nós possamos refletir nessas coisas e responder algumas perguntas relacionadas a isso para nós. Minha vida com o Senhor é organizada? Há ordem naquilo que eu faço para o Senhor? Ou eu não tenho essa certeza, não tenho essa organização naquilo que eu faço? Outra coisa que eu quero perguntar para você. Você guia as suas decisões na caminhada com o Senhor por aquilo que você enxerga? Ou você confia na voz do Senhor, na direção do Senhor? Noé resolveu não sair da arca enquanto o Senhor não tivesse direcionado, embora tenha visto a terra seca, embora tenha soltado um pássaro e ele tenha voado e não tenha voltado, embora todos os sinais indicavam, pode sair. Ele esperou o comando do Senhor. Às vezes, aquilo que é visível aos nossos olhos parece convidativo, dizendo, não é aqui, a direção é essa mesmo, faz. Tem coisas que a gente olha assim e diz, rapaz, isso é tão fácil, eu vou fazer. Parece tão simples, lá na frente a gente vê, eita, rapaz, não devia ter tomado essa decisão pelo que os meus olhos estão vendo. Há uma música do Oficina G3, né, que fala isso, né, além do que os meus olhos podem ver. Ouvir a voz de Deus é andar além do que os nossos olhos veem. Enxergar além da nossa capacidade de julgamento por aquilo que nós temos diante da nossa vista. Talvez você está diante de uma decisão que parece muito fácil. Porque está tudo visível, a terra seca. Espere o comando do Senhor. Espere a direção do Senhor. Pai, nós te agradecemos essa noite pela Tua palavra. Nós louvamos a Ti, Senhor, e Te pedimos, Deus, que o Senhor nos ajude, Deus, a, como a Noé e sua família, sermos prioritários na nossa vida no que diz respeito à adoração. Que a nossa vida ela seja uma vida de adoração. Ó Deus, que a gente não coloque em segundo, terceiro lugar, mas que a gente priorize uma vida que adora, que reconhece o Senhor, que manifesta, Deus, o Teu caráter, que reconhece as Suas maravilhas, que se lembra dos feitos do Senhor e que é grato por aquilo que o Senhor faz. Nós pedimos também essa noite, Senhor, que Tu nos ajudes, Pai, a sermos cautelosos, especialmente quando tudo parece favorável. Que a gente espere um pouco mais. Quantas vezes eu mesmo não olho como pastor, como marido, como tantos papéis que eu exerço. Então, quantas vezes eu olho algumas coisas e parece tão claro, a direção é essa. Mas que não apenas eu, mas todos nós, que a gente assuma uma postura de não dar um passo sem a convicção de que o Senhor está nos direcionando, está nos mostrando, de que aquele caminho é sábio. Ajuda-nos, Senhor, a sermos sensíveis à Tua palavra, a obedecer os princípios da Tua palavra na hora de tomar decisões. E, Senhor, nos lembra de que o Senhor criou esses ciclos, colheita,
plantio, anos, dia, noite, enquanto durar essa terra, para nos lembrar que a nossa própria vida aqui é passageira. A nossa própria vida aqui terá um fim. E que o Senhor tem mitigado, o Senhor tem reduzido o mal e que o mundo não é tão mal quanto poderia ser, para a gente se lembrar que sem o Senhor nós estaremos perdidos, como cantamos aqui. Sem Ti nós nada somos. Deus, nos faz refletir na Tua palavra, abre os nossos olhos, ó Deus, para perceber o que é um sacrifício agradável ao Senhor. Que a obediência vale muito mais do que formalidades religiosas. Alguns de nós, ó Deus, na igreja, de modo geral, estão fazendo um monte de coisas dentro da igreja para o Senhor. E Deus está dizendo, você precisa me obedecer. Eu estou esperando que você haja assim nessa situação. Estou esperando que você faça isso nessa situação. Não tente compensar com religiosidade aquilo que só a obediência pode fazer. Abençoa, Deus, o teu povo na volta para casa hoje. Abençoa todos aqueles que irão assistir essa mensagem. E que o Senhor nos ajude a sermos cada vez mais uma igreja que te obedece, que te adora em primeiro lugar acima de todas as coisas. E que não toma decisões baseadas apenas naquilo que enxerga, mesmo que favorável. Em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre você ele erga o brilho de sua glória e te conceda a paz. Porque fiel é o que nos chama, o qual também o fará para a glória de Deus o Pai. E nós dizemos juntos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém, meus irmãos? Deus abençoe.